Então vamos aqui analisar o texto de 1 João 5, versículo 20. Mas sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem dado a nós entendimento para que conheçamos o verdadeiro. Observa o primeiro adjetivo, verdadeiro. Vocês podem grifar aí na Bíblia de vocês. Jesus veio outorgar aos seus discípulos o conhecimento do verdadeiro. Obviamente, esse adjetivo verdadeiro está qualificando Deus, o substantivo anterior, do verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Aqui começa agora a nossa estrutura gramatical. O que nós temos aqui? Estamos, o verbo. En to, resmientu alefino entu huiuautu, Jesu Christo, hutos. Estinho alefinos teos kai, zoe aionios. E estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui nós temos o verbo, como falei, o adjetivo primeiro que aparece no início do verso, alefno, ela se refere a Deus. Então está qualificando Deus. Só que na continuação João estende o seu discurso. E ele vai dizer, e estamos no verdadeiro. Agora ele direciona a atenção de seu público para um outro agente do adjetivo verdadeiro. No verdadeiro, aqui nós temos em tu, temos uma contração da preposição e do artigo definido, traduzido como no verdadeiro, em to, porque aqui está no caso, aqui a preposição e o artigo, ela sofre contração e está no caso acusativo, então ela faz uma ligação direta acusativa ao adjetivo. Então, no verdadeiro, no Filho dele, o que é verdadeiro agora para João? Se no início do versículo Deus é verdadeiro, ou seja, o texto exprime que Jesus veio apresentar aos discípulos o verdadeiro Deus, aquele a quem ele veio trazer, aquele da quem ele trouxe o testemunho, aqui agora João identifica, designa, denomina ele, Jesus, como verdadeiro também. Verdadeiro o quê? E no que é verdadeiro estamos. Aqui, ó, estamos no verdadeiro, no Filho dele. Está aqui então o substantivo filho, qualificando o adjetivo. No Filho dele, pronome pessoal na terceira pessoa, de Deus. Jesu Christo, Jesus Cristo. Aí o grande problema de todo esse... A grande confusão que as testemunhas de Jeová fazem é pegar o pronome demonstrativo autos, utos, é pegar esse pronome aqui, que é um pronome demonstrativo. Porém, esse pronome demonstrativo, ele sempre vai apontar para o substantivo anterior, no caso, Jesus, Cristo. Este está apontando para o substantivo anterior, Jesus Cristo. Aqui tem o verbo, aqui tem um artigo definido, verdadeiro Deus. Este, então, é o verdadeiro Deus. Este quem? Jesus Cristo, que é o substantivo anterior. Substantivo nominativo, qualitativo. Este, no caso Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. Por que nós concluímos, então, que o tos se refere diretamente a Jesus? Primeiro, pela regra gramatical, pronome demonstrativo aponta sempre para o nominativo anterior. Segundo, porque aqui ele identifica ele como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Zoe aionios, a vida eterna. Então, o que nós entendemos aqui? A grande confusão feita por parte das testemunhas de Jeová é que eles pegam o tos, lá em 1 João 2, 22. E permita-me abrir o texto aqui para ler para vocês. 1 João 2, 22. O texto diz: quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Eles vão dizer, este aqui também é o tos. Aí eles alegam que se esse o tos se refere a Jesus, como o substantivo nominativo anterior, em 1 João 2, 22, este também deveria se referir a Jesus. Ou seja, então o texto perderia o seu sentido porque qualificaria Jesus como o anticristo. Repito, o que nega Jesus, quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Messias. Este é o anticristo. Então eles dizem, se a mesma regra vale para 1 João 5, 20, em 1 João 2, 22, o texto chamaria Jesus
iria definir Jesus como anticristo. Porém, o que eles ignoram, porque eles não entendem de gramática, é que nós temos dois artigos definidos que atuam como pronome indicativo, como pronome demonstrativo na perícope de 1 João 2,22. Quem é o mentiroso? Aqui nós temos tis estin ho pseustes eimei ho arnúmenos, hot Jesus o que restin ho Christos, utus restin o antichristos. Então, nós temos um artigo antes do substantivo mentiroso, aliás, do adjetivo mentiroso, senão que nega que Jesus é o Messias. Aí nós temos o artigo definido antes de mentiroso e o artigo definido antes do verbo, o arnúmenos, falando o que nega. Quando nós temos dois artigos assim, irmãos, eles estão apontando para um substantivo. Esse substantivo aparece logo depois de Jesus Cristo, e dentro da regra gramatical é possível este sim está apontando para o elemento posterior, porque nesse caso, quando é dito quem é o mentiroso, senão o que nega, este o que nega, coloca aqui, ó, o que nega. Ele vai desenvolver a função aqui, ó, de pronome demonstrativo. O que nega, então, seria este. Utos é o anticristo, e não no caso de Jesus Cristo.